17. Vamos do verso 17 até o verso 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. 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 Então, irmãos, nós vimos nas últimas semanas um apelo em favor da unidade da igreja. Nós ainda estamos falando em como nós podemos responder ao chamado de Deus de forma digna. E nós vimos na primeira parte do capítulo 4 que nós respondemos a Deus de forma digna andando em unidade como igreja. Nós falamos então da unidade da igreja. Mas agora nós falaremos sobre um outro aspecto, que é a pureza da igreja. Nós falamos da unidade da igreja e agora nós vamos falar da pureza da igreja, da santidade, que é um outro aspecto. Se nós quisermos viver de modo digno do chamado de Jesus, nós precisamos andar em pureza. Amém? Amém. Então, a vida cristã, irmãos, exige de nós um novo padrão de vida. A vida cristã, a vida fazer parte da nova sociedade de Deus, exige de cada um de nós um novo padrão de vida, um novo tipo de comportamento. Isso é exigido de nós, ao contrário do que se tem, do que nós encontramos hoje em alguns lugares, em algumas pregações, através de algumas falsas igrejas, existe um evangelho que diz que não, você pode ser cristão, você pode ser evangélico, você pode ser um seguidor de Jesus e andar e viver a sua vida como você acha que deve viver. Mas na verdade não, na verdade é que o Evangelho de Jesus, o cristianismo de Jesus, ele vai exigir dos seus seguidores, dos seus discípulos, um novo padrão de vida. Não é possível ser um seguidor de Jesus e continuar como era antes, como estávamos andando antes. E é por isso que a nova sociedade de Deus, a família de Deus, os discípulos de Jesus, eles foram chamados para terem um novo padrão de vida. Nós temos um novo padrão. Nós não somos mais imitadores dos homens dessa terra. Não somos mais seguidores dos homens carnais dessa terra. Mas o nosso padrão é a palavra de Deus. O nosso padrão é aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós não somos pautados mais pela nossa própria cultura, pela educação que nós recebemos. Porque eu fui ensinado assim, me falaram assim, eu vivi a minha vida toda assim, Nós não somos mais pautados por essas coisas, somos pautados pela palavra de Deus. Por quê? Porque somos novas criaturas. Sabe? Então, irmãos, nós não podemos mais dizer, não, mas eu sou assim mesmo, eu fui ensinado assim, não, a minha criação é assim, a minha cultura é assim, da onde eu nasci é assim, da onde eu venho é assim, ou, o pior, então todo mundo faz assim. Não somos mais não andamos mais assim. O nosso padrão é Jesus. Amém, glória a Deus.
E aí, o apóstolo diz aqui, vamos analisar em primeiro, do verso 17 ao 19, onde ele diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu coração entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Então, irmãos, preste atenção aqui. O padrão de vida gentil, ou seja, o padrão de vida daquele que não conhece o Senhor, é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai falar primeiro de como vive um típico gentil, de como anda alguém que não conhece o Senhor. Então é esse público que o apóstolo Paulo vai focar aqui em primeiro lugar. O padrão de vida gentil, aquele que não conhece a Deus, é marcado por um tipo de mentalidade específica. Que tipo de mentalidade? É isso que nós vemos aí, ó. Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam na vaidade dos seus pensamentos, o que os levou ao entendimento obscurecido, que resulta na ignorância, que é a separação em relação a Deus. Então, irmãos, primeira coisa, como é o entendimento de um gentio, alguém que não conhece o Senhor? É um entendimento vaidoso. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o entendimento daquele que não tem o Senhor, que não conhece o Senhor, é um entendimento vazio. É um entendimento vazio. Mas não é o vazio de neutro, sabe? Não, ele é neutro. Não, ele não é nem pende para Deus, nem pende para o mundo, não. Mas é o tipo de vazio que é do mundo, que é segundo o mundo. Então, irmãos, a primeira coisa está no entendimento, na mente, no coração. Assim como existe um caminho para a santificação, irmãos, e o caminho para a santificação é o corpo de Cristo. Hebreus diz o seguinte, que foi aberto para Deus um novo e vivo caminho através do corpo de Jesus. Então existe um caminho para Deus pelo corpo de Jesus que foi crucificado na cruz. Assim como existe um caminho para a santificação, assim como existe um caminho para o Senhor, irmãos, existe um caminho para o pecado e para a morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um processo em que o mundo, em que aqueles que não conhecem o Senhor, eles estão inseridos nesse processo. E é um processo de morte. E é um processo de separação de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, nesses versos. Olha o que ele diz. Mas como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza de seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Então, irmãos, qual é esse processo em que todo aquele que não conhece Jesus está inserido? É um processo de endurecimento do coração, de separação com Deus, e por fim, que os levará ao julgamento. Então esse processo ele começa quando? Começa como? Pelo endurecimento do coração. O que é o endurecimento do coração? É aquelas pessoas que, segundo Romanos 1, que a Aline pregou no domingo, tendo conhecido a verdade, tendo ouvido a respeito da verdade, e só uma curiosidade, se você pegue, depois faça isso na sua casa, lição de casa para você. Pegue esse capítulo 4, o verso 17 até o verso 19, e você compara com Romanos capítulo 1, verso 22 em diante, se eu não me engano, e você vai ver que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está traçando o mesmo paralelo. Se eu não me engano é o 22 de Romanos, mas depois eu deixo. Então, voltando aqui, primeiro passo desse processo é o endurecimento do coração. Por quê? Porque tendo ouvido a respeito do Senhor, tendo visto as maravilhas de Deus, tendo recebido vida, tendo recebido bênçãos de Deus, tendo, ouvido, e muitas pessoas vêm à igreja, elas ouvem o Evangelho, elas escutam a respeito de Jesus, mas elas não consideram aquilo algo muito importante. Elas não consideram que o Evangelho é algo urgente. Elas não consideram que conhecer a Deus seja algo de prioridade, né? Como Romanos diz, né? Eles consideraram conhecer a Deus algo
Depois eu faço, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. E todas as vezes que um gentio, um ímpio, ele age dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está endurecendo o coração para o Senhor. Todas as vezes que alguém ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, quando alguém é evangelizado, quando alguém contempla a natureza, os atributos de Deus, a criação do Senhor, todas as vezes, irmãos, que alguém está diante de Deus, de algo em relação ao Senhor, e ele se nega a se converter, a se arrepender, a mudar de vida, ele está endurecendo o coração. Inclusive vocês. Todas as vezes que vocês ouvem o Evangelho e não se convertem, não se arrependem e não procuram o Senhor e não querem conhecer mais o Senhor, vocês estão endurecendo o coração para Deus. Porque nós podemos pensar, depois eu faço, mais tarde eu faço, eu tenho muitas coisas para fazer na minha vida, não tenho tempo para conhecer Jesus agora, Nós somos profissionais em dar desculpas, nós somos peritos em nos esquivar. Porque, na verdade, nós estamos endurecendo o coração para Deus. E o primeiro passo para a morte e o julgamento é o endurecimento do coração. É o endurecimento do coração. E depois, irmãos, primeira dureza do coração. Mesmo conhecendo a verdade a respeito de Deus, o coração obstinado prefere as vaidades dos seus pensamentos e desejos. Porque, como João disse, olha o que João explicou. A luz do mundo veio, mas os homens amaram mais as trevas do seu coração do que a luz. E a condenação, nós seremos julgados exatamente com base nisso, que nós recebemos a luz do mundo, nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho, mas amamos mais as trevas do nosso coração. Não quisemos nos arrepender, não nos interessamos pelo Evangelho, não procuramos nos aprofundar no Evangelho, não queremos ir até Deus e mudar de vida, e nós seremos condenados exatamente por isso, porque amamos mais as trevas do nosso coração. Somos vaidosos, somos vazios, nós preferimos as coisas vazias desse mundo, queremos prazeres momentâneos, desejos momentâneos, riquezas momentâneas, queremos tudo aquilo que essa terra tem para oferecer que é momentâneo, tudo aquilo que é, segundo Salomão, vaidade. Então o primeiro passo do caminho de morte e julgamento é o endurecimento do coração. Todas as vezes que nós nos negamos a ouvir a voz de Jesus, a ouvir a voz de Deus, a obedecer o Evangelho, nós estamos endurecendo o coração. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. Por isso Provérbios, ou Eclesiastes, ele diz, de todas as coisas que vocês devem guardar, guardem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você precisa guardar o seu coração. E como você guarda o coração? Ouvindo a Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento de quem é Jesus. Mas se você endurece, você está assinando a sua própria condenação. Então, o primeiro é o endurecimento do coração. Segundo, os seus corações se tornam insensíveis. Seus corações se tornam insensíveis sob o julgamento de Deus. Preste atenção, irmãos. E esse é o pior estágio de todos, é o da insensibilidade. Uma vez que a pessoa ela fica endurecendo o coração para Deus, e esse termo endurecer, ele no original do grego, é como se fosse marmorizar, como pedra mesmo, tornar pedra. Todas as vezes que alguém fica negando Jesus, ela ouve o Evangelho, vem, não se converte. Alguém evangeliza, ela não quer saber. Alguém prega, mas ela não liga. Enfim, muitos outros sinais acontecem na vida dela para ela se converter. Quantos sinais a gente vê de livramento, de morte, livramento de um monte de situação, de coisa, e são sinais de Deus, sinais da graça, da misericórdia, Deus atraindo, chamando a pessoa, mas a pessoa continua endurecendo. Onde ela vai cair? Qual é o segundo nível? Ela vai cair na insensibilidade. Ou em outros termos bíblicos vocês vão encontrar na apostasia. Ou em outros lugares vocês vão encontrar como na consciência morta. O que isso significa?
Deixa eu só pegar aqui uma definição para vocês do que é uma consciência morta. O pior estágio de alguém que não conhece o Senhor, irmãos, é o da insensibilidade, é o da consciência morta. Sob essas condições, o indivíduo passa a acreditar que o que faz e crê ou ouve não é errado. Assim, a blindagem foi estabelecida com sucesso e tornou a mente insensível, mesmo que o óbvio esteja diante dos olhos da pessoa. Então a pessoa ela continua a pecar, ela continua uma vida de pecado, mas para ela aquilo nem mexe mais com ela, porque para ela, e normalmente essas pessoas, o que elas fazem? Por não serem transformadas pelo Evangelho, normalmente as pessoas que estão nesse estágio aqui, se tornaram insensíveis, consciência morta. Por não serem transformadas pelo Evangelho, elas querem transformar o Evangelho. Então, a Andressa Urashi vira e diz o seguinte: não, eu sinto que Jesus me aceita e eu sou cristã mesmo fazendo as minhas putarias. Todo aquele que não é transformado pelo Evangelho, ele tenta transformar o Evangelho. Ele tenta adaptar. É uma pessoa que se tornou insensível. Ela faz tudo de errado, comete pecados, iniquidades de todo tipo, maldades de todo tipo. Mas para ela, Deus a aceita assim mesmo. Não, tudo bem, não tem nada a ver. Não, o importante é ter Deus no meu coração. Ela não se sente, ou quando às vezes a pessoa nem liga para Deus. A pessoa ela tá tão distante, alheia do Senhor, alheia da vida de Deus, que ela faz tudo sem peso na consciência. Se você peca e ainda sente um peso na consciência, aquele arrependimento, aquela vontade de confessar o seu pecado para alguém, de procurar ajuda, de vir na igreja, de orar, eu vou fazer um jejum porque eu pequei. Se você ainda tem esse desespero, você é feliz, continue. Mas se não há mais esse desespero, eu peco, eu minto, eu engano, eu manipulo, eu faço, mas não tem nenhum desespero em mim. Eu não sinto vontade de jejuar, depois eu quero jejuar, não quero saber se foi errado, se foi certo, eu quero saber quem eu prejudiquei. Se tornou uma consciência morta, insensível. É alguém que está desviado do Senhor, é alguém que está alheio à vida de Deus, é alguém que está com a mente obscurecida. A mente dessa pessoa ela está em trevas. Então essas pessoas se tornaram insensíveis. E sabe por que elas se tornaram insensíveis? De tanto elas endurecerem o coração para Deus, Deus se voltou para elas e as entregou aos seus próprios prazeres e pecados. De novo, leiam Romanos 1. De tanto endurecer o coração, de ouvir o Evangelho, não se converter, de ver milagres e provisões e livramentos e tudo mais que a gente sabe como Deus nos atrai, de tanto endurecer o coração, Deus os entregou às suas próprias paixões. Vamos fazer melhor, vamos ler Romanos 1. E uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Olhe para mim. Sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer por você? Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabe?
A pior coisa que Deus pode fazer por você, olha para mim, a pior coisa que Deus pode fazer em relação a você é deixar você viver a vida que você quer, que você tanto deseja. Porque Deus vai nos freando, vai nos chamando. O Espírito Santo vem, não vai por aí, não faz isso, não cai nisso, não toca nisso, não vai nisso. E nós vamos endurecendo o coração. Não, hoje não, agora eu não quero, mais tarde. Considero conhecer a Deus algo inútil. E aí Deus faz o quê? Ele te entrega as suas próprias paixões. Olha o verso 26. O que eu vou dizer vai ser pesado. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, ardem de desejos uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Preste atenção. O próprio fato de alguém se entregar à homossexualidade já é a condenação de Deus. Ah, a pessoa vai ser condenada? Não, ela já está sendo, porque Deus já a entregou em seus pecados. Isso é claro, eu estou falando daquela condição em que a pessoa ouviu o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ouviu o verdadeiro Evangelho, ouviu a respeito do verdadeiro Jesus, e mesmo assim considerou algo inútil. Então Deus os entregou. E não só a respeito da homossexualidade, porque nós vimos no 28, Deus os entregou a todo tipo de prazeres, todo tipo de pecados, todo tipo de maldade, todo tipo de impureza. E tendo se tornado insensíveis, eles, agora voltando para Efésios capítulo 4, versos 18, 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Deus os entregou, eles foram entregues. Então esse é o segundo passo, é o passo da insensibilidade, onde a pessoa já está ignorante em relação a Deus, alheia à vida de Deus, ela já está tão distante de Deus, ela tem uma consciência morta, e ela está entregue a todo tipo de pecado, todo tipo de pecado. Se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de pecado. O que isso significa? Que antes havia um freio. Que freio era esse? Era a lei de Deus plantada no coração da pessoa. A pessoa sabe o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, sabe. Todos sabemos, todos nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. A criança faz algo errado, ela tenta esconder, porque ela sabe, está no coração dela. A lei de Deus foi plantada no coração de todos. Todos sabemos o que é certo, o que é errado, o que devemos e o que não devemos. Isso é o freio. E por endurecer o coração, esse freio é tirado. E Deus nos entrega as suas próprias paixões. Então, irmãos, esse é o caminho. É o caminho do gentio. Esse é o curso natural do gentio. Daquele que não conhece o Senhor. Do pagão. Daquele que não conhece quem é Jesus. É o caminho deles, o estilo de vida, o típico gentil, o típico pagão. Ele anda nesse caminho, é um caminho escorregadio. Nesse caminho deles, por muitas vezes vocês os encontrarão sorrindo, vocês os encontrarão bem-sucedidos, felizes, mas não se enganem, Deus os coloca em lugares escorregadios. Eles tropeçarão. O salmista já dizia: não tem inveja dos ímpios. Esse é o caminho do ímpio.
Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Mas o nosso comportamento é outro, o nosso padrão é outro, o nosso caminho é outro. Não foi. Nós somos nova criatura, nós somos instruídos de uma outra forma, irmãos. Nós fomos chamados para um novo padrão de vida. O padrão cristão é firmado em Jesus. O padrão do cristão ele é firmado em Jesus. Tem aqui na minha versão, diz assim: mas vocês não aprendestes assim a Cristo. Porque essa versão aqui que eu estou lendo agora, ela é bem melhor e muito mais fiel ao texto original. Porque fala o seguinte: mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus. Então, primeira coisa, gente, o evangelho que nós recebemos, ele é sobre Cristo. Não é isso que o apóstolo diz? Vocês aprenderam a Cristo. Ou seja, qual é o conteúdo do evangelho? Cristo. Qual é o conteúdo do evangelho? Cristo. Qual é o conteúdo da igreja? Cristo. Qual é o conteúdo da pregação? Cristo. Qual é o conteúdo? Cristo. Cristo. Irmãos, nós estamos na família de Deus, na sociedade de Deus. Nós pertencemos a uma igreja por causa de Cristo. O conteúdo é Cristo aqui. As pessoas elas estão vindo para a igreja por N motivos. E tudo bem, elas virem pelos motivos que elas quiserem. E você pode vir pelos motivos que você quiser, mas você precisa vir entendendo que o conteúdo é Cristo. A mensagem é Cristo. Nós aprendemos a Cristo. Não, mas não tem como eu saber como ganhar mais dinheiro? Cara, sei lá. Tem no YouTube. Faz faculdade, uma pós-graduação, abre um negócio. Mas na igreja, o conteúdo é Cristo. Vocês esperam o quê? Porque às vezes as pessoas elas são como os fariseus. Foram lá reclamar para Jesus e João Batista. A gente foi lá no deserto, chegou lá, o cara estava pregando sobre arrependimento, o cara era estranho, comia gafanhoto, vestia assim de pele. Jesus virou para eles: vocês esperavam encontrar o que no deserto? Mais um mestre da lei, bem vestido, eloquente? Então é a mesma coisa. As pessoas vêm para a igreja e falam: não, pensei que era algo mais. Não, é Jesus. Jesus é suficiente, irmão. Aleluia! Nós aprendemos a Cristo. Nós pregamos a Cristo, amém? O apóstolo Paulo diz: eu prego a Cristo e a este crucificado ainda. Eu prego a respeito da cruz, da salvação em Cristo, da obra de Cristo, amém? Então, irmãos, primeira coisa sobre o evangelho do qual nós nos tornamos adeptos: o evangelho é sobre Cristo. É sobre Jesus, Ele é o centro, Ele é o alvo. Ele é o alvo do nosso desejo, Ele é o alvo da nossa obstinação. Então o que Ele disser para nós, assim será feito. O que Ele nos mandar, assim será cumprido. Se Ele disser que é pecado, então nós vamos aceitar como pecado e nós que vamos mudar. Nós não vamos ficar, sabe, nós não estamos aqui, irmãos, a pior coisa que nós podemos fazer é tentar entrar numa quebra de braço com Deus. Não, mas eu acho que não tem que ser assim, não, mas eu acho que não deve ser assim, não. Dúvidas todo mundo tem e isso é comum, mas nós devemos ser humildes diante de Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo Ele os exaltará. No tempo certo Ele vai tirar as suas dúvidas, Ele vai te convencer, Ele vai te clarear, Ele vai, sabe, te direcionar. Mas nós precisamos de humildade. O que a gente acha que é? Então o conteúdo é Cristo. Nós aprendemos a Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Mas vocês não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Então, primeiro, o
o conteúdo é Jesus e Ele mesmo é o mestre do conteúdo. Nós aprendemos com Jesus. Sabe o que isso significa? Esse verso aqui, o que está dizendo aqui, ó. Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Todas as vezes que vocês ouvirem o evangelho verdadeiro de Jesus, o evangelho segundo a Bíblia, segundo Jesus, todas as vezes que vocês verem alguém pregando com fidelidade a palavra de Deus, é literalmente a voz de Jesus que está falando com vocês. É isso que significa esse texto. Então, irmãos, nós precisamos ter senso de importância. Precisamos valorizar a palavra de Deus quando ela está sendo pregada de forma em fidelidade, quando ela está sendo pregada sem distorção, quando ela está sendo pregada de forma pura. Nós precisamos, irmãos, fitar os nossos olhos, como aquele aleijado fitou os olhos em Pedro e João na Porta Formosa, fixar os nossos olhos e dar todo o crédito, dar todo o valor, toda a atenção. Nós temos que tirar toda a distração do nosso lado. Nós precisamos disso. Quando o evangelho verdadeiro está sendo pregado, é a verdadeira, é ali a voz de Jesus falando. Porque as pessoas hoje, elas dizem: ai, não ouço Deus, ai, Deus não fala comigo, ai, parece que o céu está fechado. Eu tenho uma notícia para você: o céu não está fechado, o céu não está fechado, os céus estão abertos, irmãos, os céus estão abertos. Você quer ouvir a voz de Jesus? Abra a sua Bíblia e leia o Evangelho. O Evangelho é a voz de Jesus. O Evangelho é Ele falando. O Evangelho é Ele te ministrando. Mas você não quer a Bíblia, você quer outra coisa. Mas você precisa querer a Bíblia. Se você quer a voz de Jesus, você quer a Bíblia. Se você quer a voz de Jesus, você quer o Evangelho. Se você quer a voz de Jesus, você quer aquilo que Ele disse. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de uma pregação nova, de um pastor novo falando uma coisa nova. Irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Todas as vezes que alguém dizer assim: tem algo novo, uma revelação nova, uma palavra nova, tenham cuidado. Foge desse lugar, corre, sem olhar para trás, corre. Não tem nada novo. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus que está no Evangelho, dar crédito a ela e seguir ela. Se é que tendes ouvido e por ele foste ensinados. Por ele foste ensinados. Ou nessa outra tradução: e nele foram instruídos. Por fim, irmãos, nós aprendemos o Evangelho na presença de Jesus. É na presença dele. Quando alguém, quando alguém dá crédito à palavra de Deus, dá crédito ao Evangelho, sabe de uma coisa? Você está aprendendo na presença dele. Você está aprendendo com ele. Ele está contigo nesse momento. Você está na presença dele. Você está junto a ele. Amém? Amém. E aí ele fala: ensinados como a verdade em Jesus. Que verdade é essa? Que verdade que é essa que nós aprendemos em Jesus? Que Deus nos fez novas criaturas. Esse é o Evangelho. Deus nos fez novas criaturas, irmãos, por meio da obra de Cristo. Deus nos fez nova sociedade. Deus nos fez algo novo. Deus fez para si um povo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fez novo. Deus me fez um homem novo. Deus te fez um homem novo. Deus te fez uma mulher nova. Esse é o Evangelho. Por meio de Jesus, Ele nos recriou. Recriou, irmãos, para novos padrões. Para novos padrões baseado em quê? Em unidade
e santidade que vem dele. E esse novo padrão, olha para mim, envolve conversão. Aprender a Cristo, ouvir a Cristo e aprender em Cristo envolve conversão da nossa parte. A conversão, irmãos, dessa nova criação que Deus está fazendo em nós. Deus está nos formando uma nova sociedade, amém? A família de Deus, amém? Amém. Não é isso que nós temos falado nessa série? Nessa experiência de novas criaturas sendo geradas por Deus, existe o lado humano, que é o lado da conversão. Precisamos nos converter. A conversão é a minha e a sua parte nessa experiência. É o que eu e você fazemos, mediante a graça, sim, mediante a graça, que tornou isso possível. Mas é o que eu e você fazemos, é a conversão. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos deixar o antigo modo de viver. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós precisamos abandonar os caminhos que nos levam ao pecado. É nossa responsabilidade. Nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias precisamos nos voltar para Deus, irmãos. Se voltar para Ele, diante dEle, se arrepender dos nossos pecados e se converter deles, dos nossos maus caminhos. É esse o desejo do coração de Deus. Esse sempre foi o desejo do coração de Deus. Os profetas disseram: Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes o seu prazer é que se convertam. O prazer de Deus é que nós nos convertemos a Ele, que nós nos voltamos para Ele. Isso envolve conversão, que é o nosso lado dessa experiência, e o novo nascimento, que é o lado divino dessa experiência. Nós nos convertemos e Deus nos transforma em novas criaturas. Nós nos voltamos para Ele e Ele milagrosamente tira o coração de pedra e nos dá um novo coração. Glória a Deus. Amém? Não foi isso que Ele fez com você? Não foi isso que Ele fez comigo? Verso 22 e 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Essa tradução não é tão boa, porque na verdade esse verso 23 aí é o seguinte, ó, a versão melhor diz o seguinte: e vos renoveis pelo Espírito Santo. É alguma coisa assim, não é? Mas é isso que significa, por mais que na sua tradução não está assim, o que significa é que nós devemos ser renovados no nosso entendimento pelo Espírito Santo. É isso que significa o verso 23. A minha versão fala renove. Renova, mesma coisa. Os seus pensamentos. Criados, se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, prestem atenção, olha para mim agora. Falando de vestes, troca de vestes, velha natureza, nova natureza, preste atenção. O tipo de roupa que nós usamos, depende do papel que nós estamos desempenhando. Então, se eu sou um soldado e estou no meu turno, de guarda, de pintar o asfalto, que é isso que o exército brasileiro faz. Queria falar, verdades precisam ser ditas, mas brincadeira. Voltando, o tipo de roupa que nós usamos depende do tipo de função, de papel que nós estamos desempenhando. Então, um soldado, um policial, ele precisa estar fardado, precisa estar com um uniforme. Bem como também, um prisioneiro, ele precisa estar de uniforme, ele precisa estar
vestido com ali o uniforme da prisão, enfim. Um advogado, se ele vai para uma audiência, num fórum, alguma coisa, ele precisa estar com um determinado tipo de roupa, precisa estar de social, bem trajado. Então o tipo de roupa que a gente usa aponta muitas vezes o tipo de papel que nós estamos desempenhando, um certo papel que nós estamos desempenhando. Então, só que tem o seguinte, quando o soldado, ele acaba o turno dele, ele tira a farda e se veste como um civil normal. O prisioneiro, quando acaba o tempo da pena, ele cumpre o tempo da pena, ele tira o uniforme da prisão e ele se veste com vestes novas como um cidadão comum. Por quê? Porque ele já não desempenha mais aquele papel. Ele não está mais desempenhando aquela função. Quando nós entramos, irmãos, em um novo papel, nós trocamos as roupas. Quando nós nos tornamos participantes da sociedade de Deus, nós trocamos o antigo modo de vida pelo novo estilo de vida. Esse é o contraste do verso 22 e o verso 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a se despir, em algumas traduções. Você tira aquela antiga roupa do pecado que você usava, e eu não estou falando de roupa física, você tira a roupa do pecado, que era o seu modo antigo de viver, e se veste de um novo tipo de roupa. Nós podemos ver aqui também uma ilustração para o batismo. Era costume naquela época, e a gente tem esse costume aqui na igreja, que antes do batismo as pessoas trocavam de roupa e elas se vestiam de uma roupa cerimonial, uma bata branca. E muito provavelmente quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava com essa figura na mente dele, na figura do batismo, da troca de roupa. Você lembra? Você lembra? Nesse dia eu lembro, em abril de 2010, eu lembro um banheiro cheio de gente, a gente lá trocando de roupa, eu tirando minha roupa, que eu cheguei até aquele lugar e colocando uma bata branca. É essa figura. Nesse dia, você não estava trocando só de roupas físicas, mas Deus estava te dando um novo modo de viver. Deus estava te dando uma nova vida, um novo caminho para andar. A sua antiga vida era baseada em quê? Era baseada em desejos enganosos, porque o pecado é enganoso. O pecado te promete muitas coisas, mas no final é morte. A sua vida era baseada nisso. Mas nessa nova vida, que é segundo Deus, que está sendo gerada por Deus em você e em mim, nessa nova vida, é baseada em verdade, em justiça e santidade. Aleluia, glória a Deus. É isso. Amém. Deus troca as nossas vestes. Deus muda o nosso modo de viver. A respeito do verso 23, na versão melhor, agora eu achei, diz assim, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Lembra que eu disse lá no começo que a coisa que caracterizava mais os gentios era um tipo de pensamento? Um pensamento segundo a vaidade. A natureza velha tem uma mentalidade vaidosa e trevosa, obscurecida, distante de Deus, como nós já vimos. Enquanto a nova natureza, ela é renovada pelo Espírito Santo. Dia após dia, o Espírito Santo. Dia após dia, nós precisamos do Espírito Santo para renovar o nosso modo de pensar, o nosso entendimento.
Glória a o Deus. nosso coração, Amém, Jesus. nos transformando, nos lapidando. Dia após dia o Senhor nos lapida, nos renova, dia após dia. Quando eu penso numa mente escurecida, sabe o que eu penso? Eu penso naquele quarto fechado, obscurecido, com cheiro de poeira, todo bagunçado. Mas quando eu penso no Espírito Santo renovando a nossa mente, eu penso todos os dias quando nós abrimos as janelas do nosso quarto, nós deixamos a luz entrar. E aquele cheiro de poeira, de mofo vai se dissipando. E o Senhor vai nos renovando. Glória a Deus. Deixem que o Espírito, ao invés de endurecer o coração, deixem que o Espírito renove, se submeta, se humilhe, se prostre, se entregue. Não contente, não reclame, não murmure, mas deixem, se submetam, se entreguem. Como ovelhas mudas, se entreguem. Se entreguem. À medida que nós nos arrependemos dos pecados, nós somos regenerados no nosso entendimento pelo Espírito Santo. A mentalidade da velha natureza é um caminho de morte, mas a nova natureza é renovada dia após dia para Deus, para a vida de Deus. Então, deixem. Acho que o verbo aqui é deixar. Então, deixem o antigo modo de viver. Deixem que o Espírito Santo renove a mente de vocês para uma nova vida. Vivam de modo digno do chamado de Jesus. Amém? Porque foi isso que nós aprendemos de Cristo. Com Cristo e em Cristo. Não é? Vamos orar, fiquem de pé.